Legal que você voltou a trabalhar, né, mano? Fazia tempo que você não vinha dirigir aqui. Ele foi um dos primeiros que estava aqui, tá? Então, mas... Foi legal. Não sabia o que fazer, mas ele me chamou de Mauro César também. Não tem problema algum. Ele me ligou, falou, Mauro César já tá lá. Não, entrei no elevador, no shopping. Opa, vai lá, Mauro César. Eu falei, não, Mauro Betti. Ainda bem, quando eu gosto daquele filho da puta. Eu falei, não, mas eu gosto, você é meu amigo. Então por que me chamou de Mauro César? Não, desculpa, ato falho. Eu falei, não. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brabo Tem Nome. E o convidado hoje é o inigualável Mauro Tem Betti. nome mesmo? Mauro Alexandre Zioni Betti é o nome do meu brabo aqui. Eu já falei isso pra muita gente, eu também gosto de deixar aqui. Todo mundo fala, né, Mauro? Você é o cara mais legal da mídia esportiva, não é? É porque não tem gente legal nessa mídia. Então, e como é que você tá há tanto tempo, cara? Porque Pois é, você é o acho que cara sigo mais legal, legal, digamos. É, porque tem muita gente que não é legal. Um beijo pra todos, inclusive meus amigos. Você sabe que eu tenho vários amigos indefensáveis na imprensa. Tem um saudoso Silvio Luiz, que você bem conhece. Eu falava, Silvio, se alguém vier falar mal de você, tá valendo. Craque Neto, Milton Neves, Cajuru, que às vezes ficam bravos quando eu falo isso, mas eu falo pra eles que às vezes eu não consigo defender, mas que eu gosto de paixão. E minha mãe fica muito feliz quando um querido amigo, Zé Luiz da Atena, que é outro meu amigo indefensável, deixa as cadeiras aí, fala também, atacando outro que é ainda mais indefensável, que é o Pablo Marçal. O Zé fala, pô, Mauro, você não tem contraindicação, todo mundo gosta de você. Claro que tem alguns que não gostam, mas de boa. Eles meio que ficam assim, porque de fato eu estou de boa. Sobre o seu lado como jornalista, você sempre quis isso desde que você era moleque. É, pai jornalista, a mãe trabalhou muito tempo com meu pai na Globo e na Bandeirantes, com meu pai, João Betti. Eu fui pra Folha de São Paulo com meu pai, na Jovem Pan, onde eu vou agora. Com meu pai na Record, eu fui com meu pai, depois na Band, há 50 anos eu vou no prédio da Bandeirantes. Primeiro na TV, a partir de 77, quando meu pai, o João Miro, vai pra rádio. Então não teve jeito. Eu sempre quis, mas dentro dessa lógica, assim. Eu, há 58 anos, eu sou palmeirense, há 54 eu gosto de futebol, por conta do Palmeiras, e há 52 eu gosto de jornalismo. Mas não teve jeito. Mas você já atingiu tudo que você queria? Você atingiu mais do que você imaginava? Muito mais. Tem uma coisa que a gente tá fazendo em comum, que é celebrar casamento. Não imaginava nunca dirigir documentários, e já dirigi, roteirizei 4 e estou produzindo outros 3. Imaginava escrever um livro, não já publicar 25, estou escrevendo 12. O livro do Neymar Pai, Neymar Filho, eu escrevi em 3 semanas, junto com o Ivan Moré. Tá louco. E assim, sério? 3 semanas, porque tinha que escrever em 3 semanas. Eu falei, deixa comigo. E eu falei, aí faço. Não esperava ser comentarista de um videogame, até porque, óbvio, quando criança não havia um videogame para comentar, como eu comento em futebol desde 2010. Não imaginava fazer vários dos eventos, ser embaixador do centenário do Palmeiras há 10 anos atrás. Eu, Evair Marcos, Dudu Ademir da Guia, né? Fazer 7 preleções para elenco, apresentar 6 festas de banquete, fazer um monte de coisa. Então, Chico, eu nunca imaginava fazer um monte de coisa assim, né? Mauro, quando você tá comentando, porque tem gente que fala, eu desligo completamente, Sim. pra mim... mas assim, eu também já vi pessoas que falam assim, não tem como. Quando a gente tem clube, por mais que a gente seja imparcial, a gente puxa. Você puxa. Então, eu faço ao contrário e me estrepo, sobretudo em relação ao Palmeiras com isso. Por isso que eu sou muito mais cobrado pelo Palmeiras do que por qualquer outra torcida. Por exemplo, pegar um lance recente, aquele da semifinal do Paulista do Vitor Roque, que cava o pênalti contra o São Paulo. Eu tava comentando aquele jogo pela Jovem Pan, inclusive com a câmera na cara, e é só ver, é só pegar. No meu Instagram tem um monte de imagens, na Jovem Pan você pode ver também. Sai gol do Palmeiras, é a mesma cara. O Palmeiras toma o gol, é a mesma cara de pastel e tal. Eu forço um pouquinho, mas é aquela mesma cara. Pode ter um turbilhão interno? Deve. Mas a cara é a mesma. Aí, no caso, eu digo que não é pênalti, mas eu não sei se é os meus problemas de visão ou se é meu cotovelo, meu fígado, meu coração que está dizendo que é ou que não. Então, na dúvida, eu vou meio que contra o Palmeiras. Assumidamente, eu assumi isso há décadas, ou nesses 35 anos. Tiramos o time, que é um amor incondicional. Outro amor incondicional que a gente tem pelos filhos. Então, sei lá, meu filho pequenininho, na época, né, faz tempo, ia enfiar o dedo lá na tomada, eu arrancava e dava um tapa na orelha dele. Se era teu filho, eu falava, deixa eu ver se queima mesmo, se dá choque. É diferente, a cobrança é natural. E o palmeirense corneteiro que é, inclusive o termo corneta surgiu no Palestra Itália lá nos anos 50, a gente é mais exigente. Você fala, fora Abel, é isso aí. Se eu falar fora Abel, não, por quê? Eu falei, cara, você acabou de falar a mesma coisa. Mas você não pode, Aramida. Você é corneta, eu não sou. Mas você é fora Abel. Não, porque ao contrário. Você fica Abel. Fica Abel. Eu até demorei a entender que ele fosse, de novo, algo subjetivo, o maior e melhor treinador da história, que tem um Luxemburgo, tem um Filipão, tem um Brandão, tem um Filpo, tem um Rubens Minelli. Mas, embora haja um desgaste, eu adoraria, em nome do Palmeiras, em nome do futebol como um todo, que pessoas como o Abel tivessem mais tempo
tempo, o trabalho fantástico que o Vojvoda fez, que eu acho que o Leonardo Jardim tá fazendo e poderá fazer mais no Cruzeiro. Tele Santana fez no São Paulo de 90 a 96, o Filipão fez no Grêmio de 93 a 96, aí no Palmeiras de 97 a 2000. Trabalhos longevos que de fato dão um resultado. Mas se você tiver um pouco mais de tempo, vai ser melhor para todo mundo, sobretudo para a qualidade do espetáculo que é o melhor. Porque se fica essa pressão, essa guilhotina na tua cabeça, o treinador, em vez de querer jogar propositivo, de querer jogar melhor, pensar um pouco mais, ele pensa um jogo a jogo na pior maneira possível. Ele não pensa em ganhar, pensa em não perder. E não só não perder o jogo, não perder o emprego. E você é admirador do trabalho da Leila? Não é que eu não goste. Eu elogio quando acho que devo elogiar e a critico quando acho que devo criticar. Só para pegar um exemplo, como o Paulo Nobre. As maiores brigas, talvez, que eu tive pessoais, não no ar, com o presidente, foi com o Paulo Nobre. Assim, briga feia, até quando eu estava fazendo o filme oficial do Centenário, o livro oficial dos 100 anos do Palmeiras também que eu assinei, e algumas discussões que seguem o jogo. Mas a Leila, às vezes, não aceita a crítica, né? Como você vê, como ela tratou deploravelmente o caso do Dudu. Agora foi legal, depois do Palmeiras Atlético, ela fez uma homenagem que devia ter feito antes de falar bobagem, que falou do Dudu e do próprio Rony, quando estava saindo do artilheiro histórico do Palmeiras. A Leila tem muitos pontos positivos, porém não todos os pontos positivos. Porque às vezes a Leila se vende como se fosse uma mistura da Madame Curie com a Madre Teresa de Calcutá com a Angelina Jolie e como se fosse a única presidente de clube. Leila. Ainda bem que se parece que agora você está entendendo. Em 1991, a Marlene Matheus foi presidente do Corinthians. Em 2009, a Patrícia Amorim foi presidente do Flamengo. E ótimo, maravilhoso que uma mulher, uma carioca, uma ex-vascaína seja do Palmeiras. É muito legal que não tenha origem italiana, maravilhoso também. Quando ela fala que quando ela sair o Palmeiras vai cair, ou vai lutar para não cair, pô, é deplorável. Quer dizer, o Palmeiras foi fundado em 2015, quando chegaram o Crefisa e foi, claro que não. E quando ela fala de maneira ignorante, não tem outro termo, para Parmalat, Parmalat, que é latte em italiano, eu não tô falando... De leite. Eu não tô falando pra você saber a língua de Dante Alighieri, mas de Parmalat, não é Parmalat. Desconhecendo absoluto que foi uma cogestão técnica administrativa que não tem como comparar com a Crefisa, porque foi muito melhor e porque era diferente. Até porque a Parmalat não quis eleger a presidente do Palmeiras, como ela se elegeu, e aí dá pra discutir e muito se ela tinha condição técnica. Porque a condição jurídica era uma carta do Mustafa dizendo que ela era sócia desde 96. E convenhamos, o Mustafa é o Mustafa, e não é só porque ele me processou, porque é o Mustafa, e também porque, inclusive, eles brigaram, como ela brigou com a Mancha, né, da Mancha torcida. Mas existe, você falou, uma ex-vascaína, existe ex-clube? Claro que tem. Cara, existe ex-clube? Chico, tem. O Edmundo mesmo, pegando outro exemplo, palmeirense e vascaíno, eu perguntei um dia pra ele, junto com o queridíssimo Sérgio Patrick, lá na Copa de 2010 em Joanesburgo. Patrick perguntou, Edmundo, você é mais Vasco ou Palmeiras? Ele falou, eu sou Vasco de mãe e palmeirense de mulher. Ou seja, um namoro, relação. Zinho, Flamengo e Palmeiras. Marcelinho Carioca, parceiraço, ele falou, cara, eu virei Marcelinho Carioca, Marcelinho Corintiano, Marcelinho Rubro-Negro, mas tem essas coisas. O Ronaldo Fenômeno hoje torce muito mais pelo Corinthians do que pelo Flamengo. Mas assim, é de cada um. O que eu acho que não pode, Chico, é arrancar a camisa na comemoração. Ou faz como fez o Pedro no último Fla-Flu, tirou a camisa até por conta daquela polêmica, frase bacana sobre Jesus e tá valendo, e espero que as mesmas pessoas que aceitam Jesus como eu sou cristão e católico, aceitem quando o Paulino dá a flechada em nome de Oxóssi, né? Porque eu fiz uma postagem em cima disso, já eu quero matando, tá lacrando, não sei o que lá. Cada um é liberdade de crença, que é fundamental, é respeitar as coisas do amor. Mas voltando, o Pedro pegou e tirou a camisa, que eu acho que é deplorável, porque é o manto sagrado do clube e do patrocinador que paga a tua conta e merece respeito. Eu sei que lá no Maracanã em 71, o Pelé, quando se despede contra o Yugoslávia, ele tira a camisa, fica assim, mas beleza. E é o Pelé, mas de modo geral o cara fica com a porra da camisa. O Zico, quando o Flamengo ganha a primeira Libertadores em 81 lá em Montevidéu contra o Cobreloa, na hora que ele recebe a taça e dá a volta olímpica, só ele tá com a camisa do Flamengo. Todo o time sem. Eu perguntei pra ele, pro livro, junto com o companheiro André Rocha, por que você ficou? Eu falei, por respeito à minha camisa. Porque é isso, Chico. Agora, papum, tá? Eu quero que você pergunte que você fale na lata. Quem serão os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro? Não sei na ordem, mas deve ser alguma coisa de Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo. Quem que vai ser campeão? Eu achava antes de a bola rolar que era Flamengo. O Flamengo tem bola, time, elenco, Felipe Luiz pra ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas eu acho que é Flamengo campeão. Flamengo campeão. Mas o Cruzeiro tá muito bem, velho. Muito bem. Melhor que a encomenda. Mas impressiona? Pressiona. Eu esperava o Cruzeiro primeira parte da tabela. Começo de ano muito ruim, não tava legal com o Diniz. Quando chegou o Leonardo Jardim, achei baita contratação. Nos primeiros 8 jogos ele perde 5. Perde o Chucky Runa e tal. Mas ele consegue contornar a questão do Dudu, que não era só dele. Esse Cruzeiro, até pelo histórico da camisa celeste e cabulosa, você tem que respeitar. Então acho que tá mais Cruzeiro e Flamengo. Eu achava que ia ser Flamengo e Palmeiras. Tá polarizando agora Cruzeiro e Flamengo, mas tem muita bola pra rolar ainda. Quem vai cair?
Aí, velho, aí eu vou subir em cima do muro betting, tá? O Sport cai e os outros 3 são os últimos 3 de pior campanha. Legal sua resposta, hein? Muito boa, né? São Paulo não, mas cai, lembrando que... São Paulo cai. Cara, isso de boa ou de ruim. Acho que não tem a menor chance. Ele tá fazendo uma força desgraçada, como, por exemplo, o Corinthians ano passado e ainda foi pra Libertadores. Não acho que São Paulo vai pra Libertadores e já achei até um pouquinho mais, mas quem não vai? Mas não é pra estar nessa campanha, cara. Mauro, o Corinthians também, direto e reto. Já deu o tempo de Memphis na equipe do Corinthians? Velho, a conta é impagável. Ele fala bom dia, ganha mais 100 mil reais. Não necessariamente você paga pelo Corinthians e tal. Mas assim, ele bate um lateral, ganha mais 200. Eu acho que subir em cima da bola deve ter valido 3 bilhões de petrodólares, né? Eu vi o Vampeta falando um negócio que eu achei muito... Você viu esse corte do Não. Vampeta? Eu achei muito bom, que o Vampeta, ele tava lá no podcast dele e ele falou assim, porque o Memphis, se ele ganha um título, ele ganha X. mais tanto. Se ele dá uma assistência, ele ganha mais tanto. E os 4 milhões, é pra quê? Mas de boa é isso. Mas, de novo, ele pediu, os caras assinaram. Então a culpa não é dele, é de quem paga. Claro que ele tira o Corinthians de uma situação de quase rebaixamento e leva a Libertadores, aí pra fazer feio na Libertadores, mas ok, levou. Ganhou um Paulista em cima do Palmeiras, evitou o tetra do Palmeiras, ok, e o Memphis bem e tal. Mas de novo, um cara que não faz gol em clássico, um cara que a gente lembra, a grande jogada do Memphis que a gente lembra é subir em cima da bola. Até com todo respeito, já desrespeitando, o Soteldo também fez isso e o time acabou rebaixado. Subir em cima da bola não significa porra nenhuma. Nem pra criar uma treta grande, ainda bem que não criou lá no derby na Neoquímica Arena. Mas de novo, acaba sendo uma conta que não se fecha, né, velho? Entre tantos do Corinthians impagáveis. Copa do Brasil, a gente vai ter Palmeiras e Corinthians também. Quem é que passa? O Palmeiras é freguês do São Paulo que é freguês do Corinthians e o Corinthians que é freguês do Palmeiras. Claro que tem suas nuances, mas de modo geral o Palmeiras passa pelo Corinthians. Eu acho que por esse Corinthians atual, no momento que falamos hoje, eu acho que o Palmeiras passa. Quem passa entre Flamengo e Galo? Eu acho que até pelo que a gente viu na última Copa do Brasil, dá Flamengo também. Red Bull Bragantino ou Botafogo? Botafogo. Red Bull é uma das boas surpresas do brasileiro, mas o Botafogo de novo está se remontando. Não sei se o Ancelotti é a melhor solução para treinador, nem ele sabe, que tem uma carreira nova num país diferente, mas os reforços que o Botafogo está trazendo de novo no meio da temporada são muito bons. São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo, o Furacão não tá legal. Seremos campeões do mundo em 2026? Sim, eu acho que no skate temos boas chances com as meninas. Hoje, se a Copa da série, Chico, a Copa fosse hoje, eu vejo Espanha, França, Portugal, Argentina melhor do que estava em 22, pelo potencial, não pelo time ainda, a Inglaterra. Aí Brasil e Alemanha, quem sabe Holanda, mais ou menos. Você vai depender chaveamento outra coisa. Mas a história das Copas desde 1930, quando eu ainda estava na faculdade, ou quase, são interessantes, porque assim, às vezes é o funcionário do mês. A Itália de 82, ganha do maravilhoso Brasil Tele, a Itália ficou de outubro de 81 a novembro de 83, só ganhou 4 jogos. Os 4 jogos precisava contra a Argentina, Brasil, Polônia e Alemanha na Copa da Espanha 82. O Brasil de 2002 do Penta, o Brasil tava quase que não se classifica para a Copa do Mundo, eram menos vagas e tal. Nas eliminatórias teve 4 treinadores que convocaram 104 jogadores para 18 partidas, o time não dava liga. Aí começou a trazer gente ainda, em 2001 trouxe o Gilberto Silva, um tal de Kleberson, trouxe um cara que dá nome a esse estúdio, que é o Kaká, e virou que virou 100%, o último 100%. Mas desde a última Copa, Chico, o que acontece? Brasil em 2, Itália 6, Espanha 10, Alemanha 14, França 18, quase França de novo, mas deu Argentina 22. Nunca na história das Copas, desde 30, a gente teve tantos campeões pulverizados. Qual que é a sua escalação ideal? Para seleção pra hoje? Seleção. Alisson ainda. Alisson goleiro. Goleiro. Vai, Marquinhos, Thiago Silva e Gabriel Magalhães. Aí pra jogar como ala, Wesley à direita. E à esquerda, cara, faz o Alexandre, mas não tem nenhum assim. Meu campo, Bruno Guimarães. Espero que o Gerson mantenha o foco lá. Vini com certeza. O Rodrigo com certeza. E com certeza Neymar. A Rafinha fora, então? Mas até pra encaixar Rodrigo, o Rafinha... É que o Rodrigo não tá bem. Então vou botar Rafinha, vai. Porque o Rafinha foi o melhor jogador da temporada. Agora onde? Pela direita? Eu acho que sim. Rafinha e Vini, o Neymar vindo de trás. Mas não existe seleção hoje em dia sem o Neymar. O ideal seria ele, mas se ele não puder, como em 14 ele não podia porque quebraram o Zuniga, quebrou as costas dele, vai ser o Neymar. Mas de novo, o Neymar é um cara que todo mundo gosta, mesmo, em seleção, em clube. Ah, ele pode ser reserva? Sim. Ele pra estar na Copa de 26, ele toparia ter eventualmente ser reserva. E o Ancelotti, inclusive, tem estofo, tem moral pra chegar... E como já chegou, ligou várias vezes pra ele, falou, Ney, eu quero que você titular, mas se não der, você fica no banco. Professor, andiamo. Mas eu não consigo deixar o Neymar fora. E aí, para encaixar o Rafinha agora, que eu não sei se vai ser na próxima temporada, e acho, espero e torço para que o Rodrigo seja o facilitador que ele é para qualquer time, inclusive pela seleção brasileira, porque o Rodrigo na seleção joga muito mais que o Vini Júnior. O Vini Júnior, para mim, é a maior decepção da história de um bola de ouro, de um craque, de um The Best, de um Oscar, do fodão da temporada, enfim, o nome que for, do Superior Player of the Match, of the Squad. Nunca vi, Chico, um jogador desse nível jogar tão pouco na seleção. Vinícius machuca, cola aqui.
Vem pra cá. Não, Vinícius Júnior. Não, Tava falando de Vinícius aí. não, machuca pode ser, infelizmente, Neymar machuca, né? Tudo Pode ser bem. também. Eu tenho um quadro aqui no Brabo que é o machuca ou não machuca. Sim. Então eu trago Uau. algumas situações e você fala se machuca. Mas eu posso responder sensualmente assim? Pode, que é Porque vontade. tem o machuca que dói mesmo, machuca. E tem o machuca de goleiro brasileiro, né? Mauro, machuca ou não machuca terminar um namoro pra assistir um jogo aleatório de Copa do Mundo? Você conhece a minha história. Machucou durante um tempinho, mas a gente voltou, só pra deixar claro, né? Ela me liga e falou: Oi, meus pais saíram, não tem ninguém em casa, vem aqui. Ela morava na rua de trás. Então, tá no meio do jogo de Copa, vai ter o jogo. Mas qual? Brasil na manhã? É. Itália? Não. Alemanha? Não. Argentina do Maradona? Não. Que jogo, eu? Bulgária e Coreia do Sul. Qual? Bulgária e Coreia do Sul. Qual? Bulgária e Coreia do Sul. Pipo, acabou uma semana, fiquei 10 dias sem namorar. Voltei depois, ficamos mais um ano. Mas eu não troco o namoro por um Bulgária 1, Coreia do Sul 1 na Copa do Mundo. Machuca ou não machuca o curso de Direito? Machucou. Foram 5 anos maravilhosos, muitas festas, peruadas, amigos até hoje na vida, inclusive advogados para me evitarem os meus processos e tal, mas eu fiz o direito mais torto possível. Eu machuquei mais o direito do que o direito me machucou. Machuca ou não machuca gravar horas e horas pro videogame? Cara, não machuca, é um prazer, é um privilégio do ofício. Pra finalizar, machuca ou não machuca peruca? Cara, machucou mais as primeiras intervenções capilares que eu fiz em 89, cara. É os verdade transplantes. isso, Mauro? Porque ontem eu fui elaborar as perguntas e eu E muito tenho a boas, pergunta. parabéns. Gente, é verdade ou não é? Assim, é brincadeira? Não, o pessoal brinca, às vezes o pessoal brinca, pô, por que você fala tanto de careca e de peruca? Porque eu uso. Então, para dar o meu histórico, em 89, eu fiz o meu primeiro transplante. E na época, a futura mãe dos meus filhos e a minha mãe queriam que eu fizesse os 6 transplantes que eu fiz. E caíram, ok. Aí em 99, eu já tinha trabalhado no Sport TV, fazia a Rede Nacional da Bandeirantes, a mãe dos meus filhos e a minha mãe falaram, por que você não testa a prótese, a peruca, né? Aí testei, eu não gostei, mas elas gostaram. Eu falei, como na época as mulheres da minha vida gostaram, segue o jogo. Um querido amigo Alex Escobar da Globo, que fez um texto maravilhoso, como sempre, falando como é importante você assumir a careca. E que eu respondi, falei, mais complicado é assumir a peruca. Eu apareci em Rede Nacional, careca, numa Isso é sexta-feira, verdade. na segunda-feira eu tava cabeludo. Aí eu fiz um monte de brincadeira, tô falando aqui, mas é sério e tal. É muito mais complexo. E como eu zoo com o meu próprio cabelo, ele vai continuar aqui, mas não machuca a minha peruca. Perfeito. Não. Muito boa a peruca, inclusive. Quem não sabe, não. Não, tem muita fala. gente que fala, por que você brinca? Porque é peruca, não é brincadeira, é sério, Eu cara. não sabia que isso era peruca. Não parece, nem um pouco. Mas peruca não dói, não. Eu recomendo. É na Interlace. Quem quiser, um cérebro anunciante de perucas ou para deixar muito claro, próteses capilares. Perfeito, obrigado. Valeu, Chuqueta. Machuca, você é muito bom, cara. E vê se vem no dia certo o programa. Último momento papum, hein, Mauro? Então vamos lá, agora que o Neymar renovou, o Santos engrena de vez? Não sei se ele vê, mas não cai. E eu que se esperava, cara. Porque o Neymar, eu tenho falado há alguns anos já. Até quando ele foi para a Arábia Saudita, também isso, não só isso. A família vai acabar comprando o Santos. E quando eu falo compra, é uma SAF, tudo legal, tudo bonitinho, bacana. O Neymar com certeza vai ficar mais tempo. Eu achei só estranho ficar até o contrato até dezembro. Mas eu acho que vai ficar até a Copa do Mundo e vai engrenar. Mas engrenar não significa que vai ganhar tudo. Mas não vai cair, por óbvio. Pra seleção engrenar, falta o quê? Cara, primeiro é ter paciência com o Ancelotti, que a gente não tem. Torcer pro Neymar voltar, o que não tem voltado. Torcer pro Vini Júnior jogar o que não tem jogado. Enfim, falta muita coisa. Dorival vai aguentar a pressão no Corinthians? Ninguém aguenta mais a pressão. Não é aquele culpa dele. Culpa do dirigente, até porque quem é que vai estar? Eu gosto demais do Dorival, o nível de desempenho não tá legal. Serve pro Dorival, serve pra todo mundo, até pro Abel, que a gente falava há pouco, até o Felipe Luiz, ou o Ancelotti, que acabou de chegar ao Botafogo, trabalhos mais consolidados. Com caras de história, como por exemplo o Cuca no Galho, o excelente trabalho do Leonardo Jardim no Cruzeiro. Tem o Vojvoda na área, então é uma outra história. Pra finalizar, Mauro, queria que você falasse ou uma frase ou uma palavra, ou como você quiser, que te defina. Palmeirense. Pro bem ou pro mal, eu sei que tem muita gente que acha que o palmeirense que eu não sou palmeirense, tem quem não é palmeirense que acha que eu sou só palmeirense. Aliás, agradeço muito ao Abel Ferreira, que usa uma frase que é minha, como ele usa bastante do meu pai, usa também a minha, que é não somos mais, não somos menos, somos Palmeiras, basta. Basta pra mim, eu não sou mais Palmeiras do que ninguém, mas também não sou menos. E você tem todo o direito de me cornetar, repito, eu mesmo me corneto. Mas se você me quiser me definir uma palavra, é palmeirense. E Palmeiras significa pra mim amor, significa família, significa lealdade, mas pra mim o Palmeiras é tudo. É o que me dá a vida, é o que me dá o sustento,
momento. E não sou pago pra ser palmeirense, até porque não tem preço, só tem valor. Mas a minha paixão pelo futebol vem da paixão pelo Palmeiras. Então, Palmeiras é pra tudo. Demais. Mauro Betti, no Brabo Tem Nome. Obrigado, Maurão. Brabo é você, cara. Parabéns por tudo, pela pessoa que você é, pelo profissional. Porra, eu Mesmo, vou você chorar. é foda. Não, eu vou gosto pra chorar. caralho de você. E eu gosto muito de você. Baixa as luzes, gente, pra criar um clima ainda mais intimista Mais aqui. intimista, No né? no estúdio mais lindo do mundo. Eu falei, o estúdio Kaká não pode ser lindo. Não estamos à altura do... Ninguém... Nem se botar o Brad Pitt aqui com o Leonardo DiCaprio vai estar à altura do estúdio Kaká. Mas faz parte. Com certeza. Então, olha, sigam o Maurão, Mauro Betti em todas as redes sociais. Acompanhem o Mauro em tudo que é canto, que não é difícil. Você liga a TV. E neste canto em breve também. Aqui também, em breve, no seu vídeo. Mais vezes, também me siga, @Chico Pedrotti em todas as redes sociais e aí no Esportes em todas as plataformas. Fechou? Esse foi mais um episódio do Brabo Tem Nome. Não esquece também de deixar aqui nos comentários quem você gostaria de ver aqui na tela. Fechou? Margot Robbie. Beijo, Rob. Beijo enorme, tamo junto. Eu acho justo. Você vai querer ver Margot Robbie, irmão. Maurão. Ela é mais bonita que você, cara. É um pouquinho só.